Olá, meus amores, e mais um programa de Desperte Flow aqui para você. Sejam todos bem-vindos nesse domingão aí. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que vai falar para você sobre a medicina do cacau, vai falar para você sobre uma rotina mais saudável, que já me auxiliou muito. Uma grande amiga, Melina, gratidão de você estar aqui, toda linda. E olha só, já querendo agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, Madones Contabilidade e a Bacli, que está me vestindo, que tem um propósito, né, em cada peça que ela desenvolve. Gratidão a todos vocês. Bom, olha só, estamos aqui com a Melina Dal, mentora, palestrante, terapeuta Ayurveda. Eu sempre dou uma trava na língua aqui. Vibracional e da medicina do cacau. Desde 2017, com práticas integrativas e já auxiliou milhares de pessoas a terem uma rotina mais saudável. Gente, eu participei de um ritual de cacau com a Mel e foi assim, sensacional. Vamos falar sobre isso, Mel? Vamos! Seja bem-vinda, gratidão de você estar aqui no nosso programa. Obrigada. Bom, vamos começar com essa pergunta que todo mundo quer entender, né? Como você começou? Foi através de uma chave que virou? Foi através de sofrimento? Como que você buscou o autoconhecimento? Ou você foi integrando isso dentro da sua rotina? Para a maioria das pessoas, eu acredito que veio através do autoconhecimento e veio através de dores, né? Então, quando a gente está, às vezes, num momento, assim, desafiador da vida, a gente tá lá no fundo do poço, vem alguém, vem uma luz que fala, vem cá. Vem cá, vamos resolver esses BOs, né? Assim, no meu caso, particularmente, eu sempre fui uma pessoa que gostei da espiritualidade, sempre, né, tive, assim, a condução, né, dos meus pais, seja pela Igreja Católica, da minha mãe, através do espiritismo, né? Já foi um direcionamento sempre na minha vida. Mas chegou um momento, assim, crucial que eu precisei me dedicar mais, né? E, por incrível que pareça, isso veio através da astrologia, né? E a astrologia, para mim, foi um meio de autoconhecimento, do qual eu pude me conhecer melhor, pude me perceber melhor e entender qual que seria a ferramenta que eu deveria trabalhar e enfim, fazer essa transição de carreira, né? Então, você transicionou sua carreira, isso lá perto de 2017, como a gente anunciou aqui? Isso. E que você realmente se jogou no processo? Foi uma morte e renascimento, assim, porque eu tava passando por vários processos, né, de, tipo, separação, de voltar para casa da minha mãe, de perder o emprego, tudo na mesma semana, assim, sabe? E, assim, é aquele fundo do poço que, de fato, você precisa, só tem um lugar. Ou você sobe, ou não tem outro lugar, né? Sim. E aí, assim, quando a gente, hoje, né, chega um momento que a gente tá mais otimista, como sempre diria meu pai, né? A gente passa a ver o nosso copo meio cheio, a gente entende os processos que a gente precisou vivenciar, que eu precisei passar, que na hora eu não entendia, que foi dolorido, mas que hoje eu tenho muita gratidão, assim, por todos esses processos que criaram uma história única, né? E que hoje eu posso ajudar milhares de pessoas através das minhas próprias superações. Então eu falo que eu sou minha própria inspiração hoje. E é justamente nesse lugar, né? Porque, assim, sempre se pergunta, qual que é o seu propósito, qual que é o seu chamado? E eu sempre falo, é se curar. Porque à medida que você se cura, por exemplo, de uma separação que dói muito, você percebe que ali está envolvido emocional, feridas emocionais com a mãe, com o pai. E automaticamente isso vai sendo desconstruído na gente. Você vai passando a se amar mais, a se ter uma autoestima melhor com você. E a vida vai ficando mais leve, né, Mel? Com certeza. E como que foi chegar nesse feminino que hoje você tá? Gente, a Mel trabalha com a medicina do cacau, que é muito feminino, né? Sim. E fala um pouquinho sobre essa jornada. Eu sei também que você já ajudou milhares de pessoas em tudo, desde que você vem nesses processos. Fala um pouquinho como que essa medicina do cacau atua, como que é como que atua pra gente. Interessante, né? A medicina do cacau, ela chegou, né, não faz muito tempo na minha vida, faz cerca de 3 anos, quando eu conheci o Cacau Flow, né? Ah, o Cacau Flow. Foi lá que eu conheci o cacau, né? A primeira vez que eu tive contato. E foi numa fase da minha vida que eu tava passando por um novo fim de ciclo, por um término também, né, de relacionamento.
E eu tava muito também um término das minhas relações de amizades também, sabe? Que eu sentia que já não faziam mais sentido, né? E eu tava num momento muito sozinha, sabe? Sem amigos. Tava numa vida, assim, de ermitão mesmo, né? E aí eu conheci, né, através de um colega meu, que a gente tinha feito um trabalho juntos, né? Ele tava fazendo as gravações lá do Cacau Flow, ele me indicou lá que eu iria me conectar, que ia fazer sentido pra mim. E eu amei, sabe? Eu amei como eu me senti, eu amei aquele espaço, eu amei aquelas pessoas, aquelas trocas. Eu falei, meu, é isso. E aí eu passei, né, a frequentar lá. E aí, pouco tempo depois, né, pra falar a verdade, o ano passado, no carnaval do ano passado, eu estive num retiro. E passei o carnaval no retiro, né? Minha vida mudou bastante. Mudou bastante. De baladeira, bloquinho de carnaval a retiro de carnaval. E aí, é por isso que eu falo, quem quer muda. Sim. Quem quer dá um jeito, Sim. quem não quer arruma uma desculpa. E eu sou prova viva de que eu mudei minha vida, assim, realmente 180 graus, né? E aí, nesse retiro, eu pude me conectar mais profundamente com o Cacau e com o Sound Healing, né? E ali eu vi uma potência, sabe, naquele trabalho de cura, que eu saí de lá determinada e decidida que eu ia estudar o cacau. Né? E, gente, lembrando que o cacau realmente é desse chocolate que a gente gosta, Sim. Só que ele é puro, né? E aí vem todo um ensinamento dos nossos rituais, o que o cacau representava. Isso é muito profundo. É esse lugar que é muito profundo, né? E os sons de healing que ela fala, é todo um som... que toca literalmente na alma. E na última vez que nós estivemos no Ibirapuera, ela faz muitos rituais lá no Ibirapuera, é uma delícia. Realmente a gente tem uma viagem, né? E olha, gente, super natural. Só que existe tanto preconceito que este programa é justamente também para desmistificar, para que você possa cada vez mais colocar o seu flow para fora, os seus dons, seus talentos, suas habilidades. Bom, continua, Mel. E foi desse lugar, né, desse retiro, que eu realmente voltei e comecei a estudar, comecei a me aprofundar. E eu lembro do meu primeiro, né, encontro que eu fiz, que na verdade foi um ritual de cacau mais dançante, né? E assim, as pessoas têm muito preconceito com isso. Houve uma época que estava tendo muita polêmica, né, sobre as festas sem álcool, né, as festas com cacau. E festas sem álcool. Festas sem álcool, com música eletrônica e com cacau. É uma polêmica, porque as pessoas, elas não aprenderam a se divertir sem álcool. Elas acham que o álcool é uma ferramenta que vai tirar, né, ela ali daquela lucidez, vai despir ela das amarras dela, né, que elas têm, aquela couraça que ela tem, e a pessoa fica mais espontânea. Só que, na verdade, o que ela precisa é de uma permissão para poder ser quem ela quer ser. Dela dançar, dela se divertir, dela, né, se conectar com outras pessoas. Então, muitas vezes, hoje, o que eu observo quando eu vou numa festa com álcool, né, é que as pessoas, elas mesmas estão ali se julgando. Elas estão julgando a outra, mas elas estão se julgando e, por conta disso, elas estão com medo, com receio do julgamento alheio. Sim. Entendeu? Então, é uma projeção o tempo todo. É uma projeção o tempo todo, perfeito. Então, por isso que, assim, né, eu vejo que a festa com cacau, ela traz uma consciência para as pessoas de que ela tem a permissão dela poder se expressar, né, e dançar conforme ela quiser. Então, assim, eu já participei de algumas festas que eu achei muito legal, que havia uma conduta hipnótica, sabe? Então, para a pessoa ir realmente se soltando, né? Ir se soltando, e você chega num estado de êxtase que parece que você usou droga, olha, que você usou álcool e você não usou absolutamente nada. É o cacau 100%. Aquele que a gente pega ali na floresta, né? Tira as amêndoas e passa por todo o processo até ele tornar a massa de cacau. Porque o chocolate é um produto, né? Que uma das matérias é essa massa de cacau. Sim. Nossa, e o cacau eu costumo fazer em casa, coloco uma pimentinha, uso tâmara. E assim, esses momentos que eu tomo esse cacauzinho, é um chocolatezinho, é muito gostoso, é bem gostosinho mesmo. Você realmente tem, ele atua no chakra cardíaco, Mel, porque você sente um pouco essa potência dele
dentro do chakra. E você tem uma disposição, parece que você quer criar cada vez mais, que é o feminino, né? Que é essa energia feminina. Falando um pouquinho mais, né, sobre as propriedades do cacau, né, que essa questão que ele atua no chakra do coração, é porque ele é um vasodilatador, né, também. Então, ele trabalha e ele ajuda na proteção cardiovascular. Olha que interessante, né? Então, ele tem várias substâncias, né, como a teobromina, como flavonoides, que ajudam não só no coração, mas também no cérebro, né, atua também no nosso cérebro, trazendo mais bem-estar, liberando serotonina, endorfina, né, esses hormônios do prazer, e dando mais disposição, realmente. Ele dá, porque assim, ele não dá aquele pico como o do café, porque a teobromina é um componente semelhante à cafeína, só que ela não tá aquele pico de energia que dá depois daquela queda do café. Então, ela mantém de uma forma mais constante. Então, ele é até mais benéfico, às vezes até a gente substituir o cacau pelo café, assim como chás, né, como matcha. Então, a gente... Na verdade, o café também é ótimo, só que o problema é o café que a gente consome, que não é o café puro. Entendi. Sabe? Essa é a questão, né? Então, se você comprar ainda o café... Hoje em dia, eu só consumo café em grão. Então, eu compro o grão, eu moo e faço meu café, né? Aí, contanto que você percebe que o café ele é mais oleoso, né? Não sei se você já teve essa experiência. Eu já tomei, eu não tomo muito café, não sou de café, mas eu já tomei o com grão e ele é mais levinho. Eu sinto muito mais leveza, ele não é pesado. Exato. Como esse que a gente consome por aí. Sim. Mas é muito difícil. Ele é mais claro até, inclusive. Ele é bem mais claro, é verdade. Ele não é pretão, né? Porque ele não tem aquele monte de tranqueira que eles misturam. Entendi. Então, é a mesma coisa, o cacau é a mesma coisa. O cacau que a gente compra no mercado é um cacau que vem com gordura, que vem com açúcar, que vem com conservante, que vem com um monte de tranqueira ali, né? Então, a gente acha que está consumindo cacau, você tem ali 30% e olha lá de cacau. Entendi. Bom, Mel, você como terapeuta, né, Ayurveda, que tem até um estilo diferente, eu sei que tem alguns, eu vejo no seu Instagram, tem a Vata, tem alguns perfis. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Como que é esse processo dessa terapia mais saudável? Como que cada um... Porque eu sei que a comida também depende do tempo, não tem isso? Que a comida também, aquilo que você se alimenta, tem a ver com o clima. Fala um pouquinho pra gente sobre isso, que é muito interessante a gente ter cada vez mais conhecimentos, né? Ampliar a sua visão. O Desperte Flow é para que você possa ampliar a sua visão. Fala pra gente um pouquinho disso, Mel. A medicina ayurvédica é uma medicina que ela tem mais de 5.000 anos, né? E ela também trabalha esse nosso autoconhecimento, da nossa autopercepção, de entendermos como que hoje eu estou e como que está o clima, e como que está a minha rotina, e isso vai influenciar no meu alimentar, né? Na forma como que eu vou me alimentar. E vice-versa também, a recíproca também é verdadeira. O que eu estou me alimentando está me nutrindo e aquela nutrição está refletindo na minha mente, no meu corpo, no meu espírito, certo? Sim. Primeira premissa. Tá tudo conectado, né? Tá tudo conectado, exato. Então, o Ayurveda, ele divide, né, os biotipos em 3 biotipos, né, que são Vata, Pitta e Kapha. E eles são baseados nos 5 elementos. Então, o Vata, ele vem através dos elementos ar e éter. O Pitta através do fogo e da água, e o Kapha através da terra e da água. Então, esses 5 elementos compõem os 3 doshas. E todos nós temos os 5 elementos, porém, menor proporção quando a gente nasce. E quando a gente nasce e a gente vem com aquele dosha no nosso DNA, né, que a gente chama de prakriti, conforme a gente vai se desenvolvendo e também perante, né, a nossa rotina, o nosso trabalho, o quanto que é estressante ou não, a nossa ambiência, digamos, a gente pode desenvolver desequilíbrios. E esses desequilíbrios a gente chama de vikriti. Então, o que o Ayurveda fala? Quando a gente detecta esses desequilíbrios, a gente deveria retornar para a nossa natureza inicial. Então, a gente tempera os nossos doshas. E como que a gente tempera eles, né? Através da rotina ideal para a nossa constituição inicial. Então, isso vai incluir os alimentos, vai incluir as atividades físicas, as meditações. Então, a forma, os alimentos que eu me nutro e a forma como eles são preparados,
que é aí que entra, né? Sim. Se eu posso ou devo, né, me alimentar mais de alimentos quentes e cremosos ou alimentos mais frios e refrescantes. Isso também vai de encontro com a estação do ano. Então, quando a gente passa a ajustar a nossa alimentação, né, as especiarias que a gente utiliza, os chás que a gente utiliza e também respeitar o ciclo circadiano, que é o ciclo da natureza, né, acordar mais cedo, dormir mais cedo, comer a refeição de maior quantidade, mais pesada, mais gordurosa, no horário do pico do dia, né, que é por volta do meio-dia, que é quando o sol tá lá em cima. E isso significa que a nossa combustão, o nosso Agni, que é o nosso fogo digestivo, ele também está queimando de uma forma mais eficiente. Olha que interessante. Então você vê como ele é muito lógico. É muito lógico, isso. E a pessoa, por exemplo, através da sua mentoria, que você consegue entender se ela é Vata, se ela é Kapha, enfim. Isso. Hoje eu tenho uma mentoria, né, que eu falo que é um 360, que é justamente para quem busca um alinhamento de rotina ideal, né, de uma rotina equilibrada. Então, chegam muitas pessoas para mim que com falta de disposição, com falta de ânimo para fazer uma atividade física, ou que fala que não consegue acordar cedo, né, que cada dia dorme num horário, que o intestino está irregulado. Então, assim, eu ajusto, né, essa rotina da pessoa, mas de uma forma leve, porque também não adianta, né, uma pessoa que todo dia dorme 2 horas da manhã, que tipo come cada dia num horário, eu peguei e passar uma rotina muito alinhada para ela, de acordo com a Ayurveda, que ela não vai conseguir sustentar aquele processo, entende? Sim. Então eu vou fazendo pequenas mudanças, né? Então são pequenos passos e passos bem dados, que isso cria a constância com leveza, e a pessoa, quando vê, nossa, estou tendo uma rotina mais saudável, estou me sentindo muito melhor. Que ótimo. E o cacau entra nessa jornada? Entra. Para poder auxiliar fisicamente, espiritualmente, mentalmente? Sim. Primeiro eu faço uma anamnese, né, na pessoa. Tá. Então, para detectar, conforme eu falei, né, quais são os hábitos dela e como que eu posso ajustar para hábitos desejáveis, né, de acordo com a meta dela e que seja possível dentro da rotina dela. Depois eu passo por uma sessão de terapia multidimensional, ela passa comigo, né? E nessa sessão de terapia multidimensional a gente limpa as energias, harmoniza, traz mais acolhimento e bem-estar. E, né, não sei se você conhece a terapia multidimensional. Conheço, sou terapeuta multidimensional também. Também. Tudo, gente, é terapia, constelação, é Theta Healing. Na verdade, aqui é um banco, né? Eu estudei muita coisa. Maravilhoso, né? Não, é maravilhoso. A terapia multidimensional, eu acredito que é uma das terapias que mais você permite que o algo maior faça. Sim. Porque você só está ali como instrumento. Exatamente. Ela é muito maravilhosa. Eu vejo a sensação de leveza e de bem-estar que as pessoas têm após uma sessão, né? Sim. Então, eu alinhei isso também, né, na mentoria, para trazer essa leveza e para trazer a quebra de padrões que a pessoa traz. Porque, às vezes, não são só padrões dela, né? Como a própria constelação disso, às vezes, são padrões sistêmicos. A maioria que a pessoa carrega. dos nossos padrões, eles vêm muito dos nossos ancestrais. E quando você fala do cacau, né? Às vezes que eu já tomei, eu já acessei partes tão lindas dentro do meu feminino, que vem das minhas bisavós, tataravós, enfim. Então, é sobre essa jornada, né? Quando eu fui chamada pela espiritualidade para fazer esse programa Desperte Flow, era para trazer justamente esses caminhos, que são muitos. Como a terapia multidimensional, como toda essa parte aí, né, da sua terapia, mas que são milenares. Então, eu diria que a gente tem tantos caminhos, né, Mel? Nossa, muitos caminhos, assim. Se você tá a fim de mudar, você tem muitas ferramentas, né, aqui disponíveis. Sim. Basta a gente realmente querer, né? Porque às vezes as pessoas, elas querem, mas elas não querem verdadeiramente a mudança. Sim. Elas preferem ficar na zona de conforto, porque mudar não é necessariamente gostosinho. Não é cremosinho, né? A gente precisa de uma dedicação. E estar na zona de conforto também não é gostosinho. Não, porque se você parar pra pensar, você às vezes tá numa relação tóxica, tá num trabalho que não faz sentido, não tá legal ali. Mas você tá com tanto medo desse novo que você não conhece, que vai ser desconfortável. Esses dias eu tava com uma mentorada
e ela falou assim, nossa, Flávia, tá acontecendo um monte de coisa, um monte de movimentos, e meu marido melhorou, meu marido mudou. Eu falei, não é que ele melhorou e mudou, a sua percepção sobre ele melhorou. E essa mudança de percepção, que por mais que doa, gente, é tão incrível, né, Mel? Nossa, total, total. E é exatamente isso. Quando a gente faz essa limpeza, né, dos padrões e também muda a percepção, né, dos nossos mentorados, e a gente tem esses encontros semanais também, né, na mentoria eles têm encontros semanais durante 3 meses. Isso fortalece, sabe? Fortalece, né, a autoconfiança deles. Cria-se um ambiente, uma ambiência ali propícia de boas trocas, de trocas elevadas, sai network, isso é muito gostoso, Sim. Sabe? E aí, a gente finaliza com a jornada de cacau, que são 13 dias a minha jornada, né? Que foi a jornada que eu canalizei. Então, a cada dia, eu primeiro, lógico, né? Instruo como que a pessoa vai preparar o cacau dela, eu mando um kit para casa dela, e aí ela toma um banho antes de ervas, aí ela se prepara, a gente tem o nosso encontro de ancoramento, né, do início dessa jornada de cacau, e aí eu vou passando as meditações para elas diárias que elas vão fazendo e trazendo as frases de afirmação e de reprogramação que ela vai trazendo para a vida dela também. E aí no final desses 13 dias, nossa, é cada depoimento assim muito muito lindo, de como toca, e o mais incrível é que assim, hoje o que eu mais tenho atendido são homens, por incrível que pareça, né? E quando eu falo isso, é muito interessante, porque as pessoas ficam meio chocadas, né? Nossa, mas homem procurando autoconhecimento e cacau, né? E eu me sinto, assim, muito, muito feliz, né? E muito, assim, realizada de poder tá realmente tocando, né? Sim. Na vida deles e trazendo homens mais saudáveis, mais sensíveis também, porque isso é necessário, né? Para a transição aí planetária que a gente está atravessando, né? Na verdade, está integrando, né, esse masculino com esse feminino. E o homem buscar cada vez mais também o autoconhecimento, é porque também é aquilo, né? Tá acontecendo um despertar coletivo e o homem encontrar essa força dentro dele, porque é muito complicado, ele é muito estigmatizado, né? O homem tem que fazer isso, tem que ser aquilo, e tem que ter padrões muitas vezes nocivos contra próprios valores deles. E quando você entra em um processo de autoconhecimento, você percebe, começa a desmontar esse ego, começa a desconstruir tudo isso que foi criado para que seja leve, né? Exato. Para que o processo seja leve. Sim, é que a nossa própria geração, né, é uma geração de mudança, né? A nossa geração é uma geração de transição. Então, assim, tipo, meu pai era uma pessoa machista, né? Que ele pôde perceber e reconhecer isso durante a vida. Mas, assim, você vê, né? Uma geração tão próxima a minha, meu pai e minha mãe. Meu pai quis que minha mãe não parasse de trabalhar para poder cuidar da casa, né? Hoje em dia, vê se tem isso. Não existe mais isso. Sim. Né? E você sabe que hoje eu tenho eu estava falando com uma pessoa sobre esse movimento que também, de um outro lado, existe um preconceito da mulher que quer ser a dona de casa. Existe um preconceito dela que, de alguma forma, eu nasci, eu quero cuidar dos filhos, da família e do marido. Então, ao mesmo tempo que tem esse processo, né, da mulher se empoderar, talvez ela tenha se empoderado demais, se perdido dentro desse feminino, e a gente também está indo para uma volta de casa. Faz sentido para você? Total. Tá tendo uma volta nesse equilíbrio onde a mulher, ela não precise, talvez, trabalhar se ela tiver um homem provedor, que eu acredito que esse é o caminho, mas que ela queira, né? Porque através desse feminino, olha quantas pessoas você auxilia, quantas coisas no meu trabalho, eu não consigo me ver hoje sem o meu trabalho. Mas quando você está em uma postura de provedora disso, né? Quantas mulheres ela tem que acumular tantas funções. E é muito legal esse movimento de transição para que a gente chegue nesse caminho do meio. Perfeito, né? Isso. Porque você sabe, olha que interessante, né? Eu estava tendo uma conversa muito profunda com uma amiga minha esse final de semana, né? Eu adoro as nossas trocas, né? Andressa, um beijo. Então, a gente só tem registros do patriarcado, né? Sim. Então, assim, tem registro da Índia, do Ayurveda, há 5.000 anos, por exemplo. E lá, o próprio Ayurveda, né, eu lembro que os meus professores, meus mestres falavam que era uma medicina, assim, mais machista. Que eles falavam, inclusive, que a gente não poderia, por exemplo, receber a Abhyanga,
né, quando a gente está ludando, porque isso invertia o fluxo. O que é a Bianga? A Bianga é uma massagem ayurvédica, uma massagem terapêutica. Que é essa que você faz também. Que eu faço com óleo quente também. Legal, é um legal. dos meus atendimentos. Que não poderia porque invertia o fluxo. E aí uma outra professora minha, que ela tem uma outra visão, uma visão um pouco mais matriarcal, ela falou, não, eles falam isso para desvalorizar e diminuir a mulher. Porque a mulher, na verdade, quando ela está no seu ciclo menstrual, né? Quando ela está na sua alunação, ela está sua fase mais bruxa, sua fase mais potente, né? Então, os homens queriam reduzir essa potência. E aí, a Andressa me trouxe uma chave que eu achei muito interessante, que a gente não tem esse tipo de registro, né? Eu nem lembro como que ela acessou isso. Mas que antes do patriarcado, houve um matriarcado. Tá. Que as mulheres eram ditas como semideusas. Uhum. E elas machucaram muito os homens. Então, os Faz homens sentido pegaram também. e revidaram com o patriarcado. Eu já ouvi isso também. Você já ouviu isso? Eu já ouvi em algum momento todo esse movimento. Incrível, né? E agora a gente está numa fase que as mulheres se empoderaram, Sim. os homens estão machucados. Né? De novo, parece que tá repetindo a mesma história. Repetindo a história. Tá. Só que, né, nós terapeutas aí estamos buscando trazer esse equilíbrio. Essa esse integração. Esse caminho do meio, exatamente. Legal. Né? Ah, é sobre isso. Bom, meus amores, olha só. Bom, tá maravilhoso aqui. Eu posso continuar? Tá tranquilo? Você vai ter... Gente, é no flow, não precisa cortar, mas se tiver que cortar, enfim. Mel, vamos lá. Você fez uma viagem recente que eu achei muito incrível. Fala um pouquinho desse seu sonho realizado, porque em tudo isso que a Mel trouxe, né, do autocuidado, desse lugar saudável, também ela fala muito sobre a cocriação. Ela também fala muito sobre os sonhos que ela está materializando. Você esteve na Europa, foi muito legal, eu vi as fotos e tal. Conta um pouquinho mais dessa viagem, conta um pouquinho mais desse mergulho que você teve, como que foi, os desafios, enfim. Nossa. Como foi ir para esse novo, né? Porque foi Sim, algo novo para você. Foi algo novo. Foi a primeira vez que eu fiz uma viagem sozinha, né? Olha que incrível. Que eu fui para Europa. Até fiz já viagem sozinha, mas assim, né? Ia aqui pro interior, ir pra praia, fazer bate-volta, então nem conta, né? Uma viagem mesmo, assim, e logo indo, né? Enfim, para outro país, outra cultura. Para mim era algo assim inimaginável. E aí vem desse lugar de romper padrões, vários padrões, né? O primeiro deles assim era a questão de merecimento que eu via assim em mim, né? Então eu não me sentia assim merecedora, porque eu sempre estava num fluxo de trabalho, então era trabalho, paga conta, sabe? Tá. E quando eu senti esse chamado, foi na realidade quando eu tava né, também passando por um processo de mentoria, e a minha mentora, ela ia fazer uma viagem, né, em grupo, que a gente ia para Tulum, e ia fazer umas reprogramações lá, que ela também trabalha com essa parte, né, de reprogramação mental, e eu falei, que massa, quero ir, né, e eu ia, já tinha, né, acertado tudo, só que acabou não formando o grupo, e a viagem, né, miou. Aí eu peguei e falei assim, não, mas eu preciso fazer alguma coisa, porque senão vai acontecer como em 2018, quando eu quis ir para a Índia, o meu grupo de estudos, né, de Ayurveda, e eu tinha, né, na época, o dinheiro reservado, só que eu fiquei com medo de gastar o dinheiro nessa viagem e me faltar. Aí que tá a chave. Muito entendeu? chave, o padrão de escassez que a gente cria. Exatamente. E eu sei que eu repito isso, né, por conta dos meus antepassados de parte de família, principalmente da família do meu pai, que eles preferiam guardar, né, o dinheiro ao invés de desfrutar, sabe? A gente tem, lógico, né, que ter uma reserva de liberdade, não é reserva de emergência. Eu adoro reserva de liberdade, reserva dos sonhos. Exato, né? Porque quando você coloca a reserva... Por isso que é importante o poder das palavras, da intenção. Então, quando você coloca a reserva de emergência, você já está com medo que aconteça alguma coisa que te cause falta. Agora, quando você coloca a reserva de liberdade, fica algo mais leve, entendeu? Uma reserva de liberdade, ponto. Né? E aí, tipo, eu peguei e falei, quer saber? Eu vou viajar. E assim, tem uma das minhas melhores amigas, né, que ela mora na Itália, já há 5 anos, e é minha amiga desde os meus 6 anos. Ai, que legal! E ela sempre falava, quando você vem pra cá, ai, amiga, um dia eu vou, não sei quando, mas um dia eu vou. Aí eu falei, é a oportunidade de eu ir. E tinha uma outra grande amiga minha também que tá morando em Portugal, falei,
é a oportunidade de unir o útil ao agradável. Sim. E foi aí que eu comecei a montar a minha viagem, Tá. né? E aí, assim, nesse meio tempo, como eu sou muito conectada com as questões de portais energéticos e tudo mais, eu comecei a meditar e falar, meu, onde que é um lugar que eu amaria ir? Um dos meus lugares, assim, lógico, quero conhecer Itália, quero conhecer Portugal, mas não era um lugar que, sabe, me dá um tesão. Eu falei, meu, a Grécia. Quero muito conhecer a Grécia. E aquilo, assim, sabe, ficou... E, assim, por sincronicidade, meu nome, Melina, é grego. Ah, então, na verdade, os ancestrais dela já prepararam essa viagem. Entende como funciona? Exato. É Deus não é coincidência, é Deusidência. Deusidência, adorei. A lei que fala isso. É Deusidência, não tem nada de coincidências. Exatamente. E aí, eu amo astrologia, amo astrocartografia. Não sei se você já ouviu falar. Não. Não? Não sei nem como é que é isso. A astrocartografia, né, assim, a grosso modo, ela é um estudo do teu mapa astral natal, né, teu mapa natal, em conjunção com o mapa mundi. E ali cortam linhas dos trópicos que passam energias, tipo, do teu ascendente, do teu que Júpiter, incrível. do teu Olha Marte. como a gente aprende aqui. Exato. E aquilo, se você for para, vamos supor, né, determinada linha ali do teu ascendente, vai te trazer coisas e autoconhecimento sobre você mesma. E quando eu fui dar uma olhadinha no meu mapa, eu falei, o que será que corta a Grécia? Será que tem alguma coisa? Cortava bem a minha linha de ascendente com Júpiter. E Júpiter é aquilo que expande, né? Que incrível, sim. E que é o ano que a gente vai entrar em 2025, Júpiter. É verdade, é verdade. E aí, tipo, foi isso, sabe? Eu falei, é isso. Dia 11/11 eu tenho que passar em Atenas. E foi linda a sua viagem, acompanhei. Meus amores, esse papo gostoso tá chegando ao fim. Quero agradecer mais uma vez e te dar de presente. Esse aqui é o caderno dos sonhos, tá? É o caderno do impossível. Aqui você escreve, a Namadones, nossa contabilidade, que é o nosso apoiador. E aí você coloca tudo aquilo que você quer realizar ainda, tá? E muito obrigada pela sua presença. E vou te fazer uma pergunta que faz sentido com o nosso programa Desperte Flow. Qual é o seu flow? Qual é aquele lugar que você entra que você nem lembra do mundo? Simplesmente você entra no flow. O lugar do flow é quando eu tô com pessoas, assim, otimistas, com pessoas que, né, gostam de conversar, que não tem medo de se vulnerabilizar, de se trocar. Então, quando eu tô num ambiente, assim, de troca, tão gostosa e tão genuína, né, como a nossa, sim, é onde eu me sinto no flow. Ai, que delícia. Meus amores, gratidão por mais este programa, que vocês tenham levado um pouquinho aqui da Mel, todo esse trabalho e toda essa coisa linda que ela trouxe. Obrigada, minha querida. Gratidão por estar aqui. E que seguem ela no Instagram. Qual que é o seu Instagram? O Instagram é Melina Dal. Quero aproveitar e fazer uma oferta aqui para vocês. Se vocês quiserem saber mais da minha mentoria, me chamem lá no direct, que eu vou estar selecionando algumas pessoas para passar numa sessão gratuita comigo de 30 minutos. Ai, gente, não perde essa, hein? Bom, vai aparecer aqui embaixo o Instagram dela. Então, fiquem ligadinhos, gratidão e até o próximo domingo. Esteja aqui comigo. Beijo.